Oi, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos entender um pouquinho melhor a nossa tabela periódica, aquela que a gente tanto usa no vestibular. A nossa tabela ela tem dois tipos básicos de propriedades. As propriedades que nós chamamos de aperiódicas. Propriedades aperiódicas são aquelas que, à medida que o Z, ou seja, o número atômico, vai aumentando, elas variam, ou aumentam ou diminuem, mas elas nunca se repetem em intervalos de tempo regulares. Então, vai aumentando, ela também aumenta ou ela também diminui, mas esse valor nunca mais vai repetir. Um exemplo disso, massa atômica. À medida que o Z vai aumentando, a massa atômica também vai aumentando. Afinal de contas, Z, número de prótons. Então, o número de prótons que tem lá dentro vai aumentando e isso vai aumentando a massa. Só que não vai ter dois elementos com o mesmo número de prótons. Então, não vai ter dois elementos com a mesma massa atômica. Então, essa propriedade não se repete. Por isso, ela é aperiódica. O contrário de tabela de propriedades aperiódicas seria as propriedades periódicas, que é o grande forte da tabela, que é periódica, certo? As propriedades periódicas são aquelas que, à medida em que o Z vai aumentando, o número atômico desse meu átomo vai aumentando, elas também vão variando. Só que em intervalos de tempo regulares, esses valores tendem a se repetir. Por exemplo, o raio atômico. Em intervalos de tempo regulares, eu vejo que átomos diferentes têm o mesmo, ou pelo menos o raio atômico semelhante a um ou outro. Então, existe uma periodicidade, uma repetição dos valores da minha tabela. Esses são os dois tipos básicos de propriedades que nós temos na nossa tabela. Então, fique muito atento no vestibular para isso. Ok? Até a próxima!